Criador. Palestra realizada em 27 de outubro de 1969. Neville Goddard. Você vai encontrar esta noite para ser uma hora muito prática e ainda muito espiritual, pois eu vou falar com você sobre o Criador. Na carta de Paulo aos Romanos, ele disse: todas as coisas invisíveis de Deus são claramente vistas, sendo entendidas pelas coisas que são feitas. O homem é chamado a olhar para o feito, a fim de descobrir o Deus invisível. Como? Ao se questionar. Olhe ao seu redor e tente lembrar quando não havia nada para apoiar sua crença no presente. Mas você teve um pensamento e sonhou um sonho que um dia você teria o que é agora seu. Se você puder lembrar, você encontrou o Criador como sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso poderia ser Deus? Agora, no versículo seguinte, Paulo afirma: embora eles conhecessem a Deus, eles não o honravam como Deus. Tendo encontrado a relação entre as coisas vistas e o ato imaginário, você honra sua imaginação como Deus? Ou você se volta para imagens parecidas com o homem mortal, pássaros, animais ou répteis e acredita que elas são a causa porque elas pareciam ajudar e trazer o seu ato invisível à existência? Se você se virar e pensar que algo do lado de fora é a causa de sua boa sorte ou do seu infortúnio, estará abandonando a verdade sobre Deus por uma mentira e adorando a coisa criada em vez do Criador. Em vez disso, você deve relacionar seu mundo exterior a uma atividade imaginária dentro dele. Se você não aceita o fato de que Deus é a causa de tudo em seu mundo exterior, então você não honra sua imaginação como Deus. Leia esta maravilhosa revelação no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, versos 20 a 25. Pare por um momento e veja se você não consegue relacionar o mundo ao seu redor com um ato imaginário. Então honre sua imaginação como Deus. Não continue simplesmente reconhecendo que seus pensamentos criam sua realidade, mas aceite esses pensamentos pelo que eles são, e isso é Deus em ação. E não entregue seu poder criativo a um homem mortal, acreditando que ele foi a causa de sua boa sorte ou infelicidade. O homem é a imagem de Deus, o criado, e não a sua imaginação, o Criador. A Bíblia começa nesta nota: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui vemos que Deus criou o interior, pois nos é dito que o céu está dentro e Deus está no seu céu, e ele criou a terra, que é fora. Como Deus trouxe a terra à existência se ela está do lado de fora e ele está no céu por dentro? Pelo ato do movimento. O Espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. Aqui descobrimos que o movimento é a causa, que sem o movimento é impossível produzir qualquer coisa. E como Deus se move? Através do ato de imaginar. Agora, o movimento só pode ser detectado por uma mudança relativa a um quadro fixo de referência. O que você faria para mudar de onde você está agora e o que você é agora para onde você quer estar? Seus amigos veriam uma mudança em você? Seu mundo exterior seria diferente? Tire um tempo para resolver o seu desejo e, quando estiver claramente definido, mova-se na sua imaginação. Como você sabe que mudou? Por mentalmente olhando para o seu mundo e vendo sua mudança. Enquanto estiver sentado aqui no Homens Club em Los Angeles, você pode se colocar na Square em São Francisco, onde você verá o Francis Hotel. Vire-se e olhe para o outro lado da praça.
Em seguida, caminhe pela Market Street e, ao olhar para as vitrines, sinta-se lá pensando em Los Angeles, a 500 milhas ao sul. Se você está vendo os objetos familiares de São Francisco e Los Angeles está a 800 quilômetros de distância, você não está lá? Agora, você não pode ser de dois gumes. Que o homem não pensa que receberá do Senhor alguma coisa se tiver a mente dúbia, pois ele não é mais que uma onda do mar que é impelida a atirar pelo vento. Se meu desejo é estar em São Francisco, eu devo dormir esta noite como se eu estivesse lá. E quando estou caindo no sono, devo pensar no lugar que eu conhecia como minha casa, que é Los Angeles, a 800 quilômetros ao sul de mim. Isso é um movimento, e sem movimento é impossível trazer qualquer coisa para a frente neste mundo. Isso é verdade para tudo, pois no princípio Deus criou o interior e o exterior. Então ele se moveu e a criação começou. Tudo está dentro de você e pode ser criado por uma técnica simples. Desejando visitar minha família em Barbados, dormi em Nova York como se estivesse em Barbados e pensava em Nova York a 2.000 milhas ao norte. Então recebi uma carta de meu irmão justificando a viagem e anexando um rascunho para cobrir minhas despesas pessoais. Eu não tinha escrito para o meu irmão para pedir-lhe esse dinheiro, mas enquanto eu estava fisicamente dormindo em Nova York e imaginando-me em Barbados, meu irmão teve o impulso de escrever e me dar razões pelas quais eu deveria voltar para casa. Eu não estava lá há 12 anos e a família precisava que eu completasse o caminho. Ele justificou sua carta, justificava o projeto e justificava as despesas que ele incorreria, enquanto eu, sem um níquel, imaginei que estava em Barbados. Eu sabia exatamente o que tinha feito e acredito que todas as coisas são feitas por Deus e sem Ele não é uma coisa feita que é feita. Então eu encontrei Deus para ser minha imaginação humana. Agora eu vou cair na armadilha e não honrar como Deus, mas virar para uma imagem parecida com um ser humano e dizer que ele foi a causa da minha viagem? Eu vou dar crédito ao meu irmão que me enviou o rascunho e notificou a companhia de navio a emitir um ingresso? Ou eu vou lembrar do Deus que descobri? Isto é o que Paulo está pedindo a todos que leem sua carta. Tendo encontrado Deus, você vai honrá-lo como Deus? Ou você vai trocar a verdade sobre Deus por uma mentira? Nunca lhe aconteceu nada que não tenha posto em movimento na sua imaginação. Eu lhe digo, você pode ser qualquer coisa que queira ser, mas quando der voz ao seu pedido, seu desejo deve ser genuíno. Você deve querer que esteja disposto a permanecer fiel à sua mudança de posição. Você não pode presumir que tem o seu desejo por um pequeno momento e então retornar ao seu estado anterior, pois se você é um homem de mente dúbia e não receberá nada do Senhor, como nos disse no livro de Tiago, se você quer ser bem-sucedido nos negócios, você pode. Eu não me importo com quantos credores você deve ou o que o banco diz que você tem. Se você assumir o sucesso e persistir nessa suposição, não poderá falhar. Esta é a lei pela qual todos vivem. Leve minha mensagem ao coração. O Deus mencionado nas Escrituras está sentado aqui mesmo. Ele está em todos como sua maravilhosa imaginação humana. Quando você diz, eu sou, isso é Deus. Se neste momento você está assumindo que você é diferente do que a razão diz que é, e lhe pergunto, quem está imaginando? Você diria, eu sou. Naquele exato momento, você tem falado o nome de Deus e todas as coisas são possíveis para Deus. Assim, sem o consentimento de ninguém, você pode mudar de onde você está para onde gostaria de estar por meio de uma simples mudança de atitude.
mas o seu movimento deve ser corrigido para que, quando você acordar ou dormir, permaneça nessa atitude, pois o estado para o qual seus pensamentos constantemente retornam constitui sua morada, e seu mundo está sempre externalizando sua morada. Agora, todas as coisas invisíveis dele, da criação do mundo, são claramente vistas pelas coisas que são feitas. Então, quando elas entram no seu mundo, você pode reconhecer sua própria colheita. Você vai trazer de qualquer maneira, mas sem saber o que você tem feito, você trocou a verdade sobre Deus por uma mentira? Como? Ao trocar o Deus imortal, que é a sua própria imaginação humana maravilhosa, por uma imagem de um homem mortal. Porque um homem foi fundamental para ajudá-lo a trazer o seu desejo de passar. Você acha que ele é o único que causou isso, quando isso é uma mentira. Se esta noite você herdar uma fortuna, não pense que aquele de quem parecia vir era a causa. Não. Antes desse evento, você assumiu riqueza. Ele era apenas o instrumento, o ator fazendo sua parte para lhe dar o dinheiro. Poderia ter vindo de um total estranho. Você não precisa de um tio, tia ou avô rico. Na minha própria família, meu irmão Vitor fez amizade com um homem que, no final de sua vida, deixou uma quantia muito grande de dinheiro para ele. Vitor tinha o desejo ardente de ter dinheiro e nunca teve uma mente dividida. Ele queria riqueza mais do que qualquer coisa e acreditava que o dinheiro era poder. Ele estava cansado da pobreza e, sonhando com a riqueza, seu mundo estava cheio de pessoas trazendo oportunidades para ganhar mais e mais dinheiro. Agora, se Vitor esquece a causa, ele se transformará do Deus imortal em uma imagem parecida com um homem e afirma que ele foi a causa da sua fortuna, quando não é assim. Eu digo a todos, você pode ser o que quiser, mas não pode ser do mesmo jeito. A você é dito, ninguém acredite nisso. Olhando para o espelho, se esquiva e esquece como ele é, que ele receberá qualquer coisa do Senhor, pois o homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Muitas pessoas dirão que querem algo hoje, mas esquecem uma semana depois. Eu não estou falando sobre alguma pequena coisa mágica em que você pode acenar com uma varinha e seu desejo aparecerá de repente. Esta lei é baseada em um princípio. Se você quer algo, você pode ter, mas você deve estar disposta a desistir do que você é agora para ser o que você quer ser. Esse é o único preço que você paga. Nenhum sacrifício é necessário fora de desistir do estado em que você se encontra e se movendo para o estado em que você quer estar, pois eles são apenas estados. Lembre-se, sem movimento é impossível trazer qualquer coisa adiante, pois tudo vive em um mundo invisível. Você conhece alguém que gostaria de parabenizá-lo se ouvir boas notícias sobre você? Traga-os à sua mente e permita que eles parabenizem você. Agora, o poder de qualquer ato imaginário está em sua implicação. Se ele está parabenizando você por sua boa sorte, então você já deve tê-lo recebido. Então aceite sua congratulação como um fato. Faça isso e você se submeteu subjetivamente à sua esperança objetiva, esperando que um dia ele saiba de sua boa sorte e parabenize você. Você avançou no tempo, entrou no estado e lhe permitiu parabenizá-lo. Agora, vá para o seu negócio e quando você pensar nele, deixe-o saber em sua imaginação que ele sabe da sua boa sorte e que chegará o dia em que ele será externalizado. E quando isso acontecer e ele saberá disso, ele o parabenizará por sua boa sorte do lado de fora, assim como fez primeiro por dentro. No livro de Romanos, o 4º capítulo, verso 17, Paulo nos diz:
Deus chama coisas que não são vistas como se fossem vistas, e que o invisível se torna visto. Como ele faz isso? Pelo ato de movimento. Eu me movo e o que era invisível se torna visível. Eu vejo você agora, mas você me disse seu desejo. É invisível, mas pelo ato de movimento eu posso ver seu rosto radiantemente feliz porque seu desejo agora tomou vida e substância. Eu me mudei e ao fazê-lo vejo você de maneira diferente. Agora, se eu sair daquilo que eu gostaria de ser, você ainda será meu amigo. Então, em minha imaginação, deixo que você me veja, como se tivesse que me ver se as coisas fossem como eu quero que sejam, e lá permaneço. Eu não posso ser hesitante e deixar você me ver em meu estado anterior, mas devo persistir em meu novo estado até que se torne natural e se retrate em meu mundo. Isso é verdade em tudo o que você faz. Eu não me importo com o que é. Se você quer ser conhecido, você será, independentemente do fato de que você começa sua suposição com nada para apoiar sua reivindicação. Simplesmente ouse assumir que você é. Pelas suas suposições, embora negado por seus sentidos, se persistir, se tornará fatos externalizados em sua vida. Recentemente, um amigo me disse que começou seu pequeno restaurante com apenas $180 no banco e muitos devedores. Isso foi há apenas alguns anos atrás. Hoje à noite, o valor estimado de seu negócio é de mais de $100 mil e ele está pensando em se expandir para São Francisco. Eu conheço bem esse cavalheiro. Nascido e criado um católico ardente, em sua mente ele ainda é cristão, mas não segue mais o catolicismo. Quando ele ouviu minhas palavras, acreditou, aplicou-as e as coisas funcionaram. Então ele esqueceu e lembrou novamente e esqueceu de novo. Agora ele está lembrando e espera que desta vez a memória seja permanente. Ele começou seu negócio de uma maneira muito pequena, mantendo sua convicção de que era um sucesso, e as coisas aconteceram para que assim fosse. Mas eles não eram a causa. Seu sucesso foi causado por sua imaginação. Quando as coisas começaram a ir devagar, ele se lembrava da lei. Ele lembrou que as coisas negativas que estavam acontecendo foram causadas por seus pensamentos. Então ele as mudou. E agora tem essa maravilhosa oportunidade de expansão. Eu te digo, tudo é possível para quem sabe quem ele é. A pessoa comum não conhece a Deus, pois se o fizesse, honraria sua imaginação como Deus. Aqueles que conhecem a Deus descobriram que quando imaginam um estado, algo acontece e toma forma em seu mundo. Você pode ter lido no jornal de ontem sobre essa jovem que tinha assistido à televisão, lido os jornais e escutado atentamente ao rádio os muitos assassinatos que estavam ocorrendo ao seu redor, e ela ficou assustada. Por 2 meses, ela dormiu com uma faca debaixo do travesseiro, resolvendo usá-lo se necessário. Então, uma noite, ela ouviu um som vindo da cozinha. Ela viu uma sombra e sentiu uma faca em sua garganta. Um homem alto e loiro, com cerca de 1,80 m de altura, com cabelo até os ombros e cerca de 90 quilos, disse: "Tire o pijama." Quando ela saiu da cama, todos os pensamentos que imaginou entraram em sua mente. Ela enfiou a mão debaixo do travesseiro, pegou a faca e começou a apunhalá-lo nas costas até que ele corresse por sua vida. Tudo o que ela imaginou aconteceu. Ela pode não se identificar, mas nada acontece por um acaso. Este é um mundo de lei. Os eventos mais horríveis devem ser imaginados primeiro. Isso também é verdade para as coisas mais bonitas. Como tudo é imaginado pela primeira vez, seja bom, ruim ou indiferente. Paulo diz a você que Deus é encontrado ao ver os fenômenos. Todas as coisas invisíveis dele são claramente vistas desde o começo dos tempos. Como? Pelas coisas que são feitas. A senhora fez a cena dela. Isso poderia ser Deus? Sim.
Deus não disse: eu mato e faço vivo, eu firo, eu me curo. Eu faço todas as coisas e ninguém pode sair das minhas mãos. Isso não é um ser do lado de fora falando, mas a imaginação que é o Senhor e não há outro Deus. Você não diz: eu sou? Então agora que você encontrou Deus, honre-o como Deus. Quando o que você imaginou acontecer, honre sua imaginação como Deus. No presente momento, você pode pensar em Deus como alguém no céu, mas não em sua imaginação. Você sabe que é capaz de atos desagradáveis, mas não pode acreditar que Deus possa fazer uma coisa dessas. Contudo, eu digo Deus, sua imaginação é capaz de matar, tornar vivo, ferir e curar. Pergunte à senhora que estava esfaqueando o homem e ela responderia: eu sou. Esse é o nome dele. E quem segurou a faca na garganta? O homem não responderia: eu sou. Ele tinha que imaginar isso também, pois o drama acontecia com uma faca, não com uma arma. O homem tinha que imaginar quais seriam as consequências se não fosse bem-sucedido, e, portanto, o drama que ocorreu no mundo foi causado por Deus dentro do homem, e há apenas um Deus. Se você tem um desejo genuíno, expresse-o e mova-se mentalmente. Você pode se mover do lado de fora muitas vezes e não mudar. Você deve se mover para dentro e ver o mundo de já ser a pessoa que você quer ser. Se você fizer isso, você se moveu de onde você estava para o cumprimento de seu desejo. O movimento é mental, tudo em sua imaginação. Agora, se o desejo é genuíno, independentemente do que o mundo faça, permaneça nesse estado e você o trará à visibilidade. É impossível, no entanto, sem movimento, trazer algo de um estado invisível para um exterior visível. Todos podem fazê-lo, porque todos têm uma imaginação, que é Deus, e sem Ele nada é criado, e tudo o que é criado é feito por Deus, seja bom, indiferente ou mal. Tome minha palavra. Eu te apresentei ao Criador da sua vida. Agora que você o conhece, não seja como os romanos sobre os quais Paulo falou, que conhecia a Deus, mas não honrou como Deus, mas trocou o Deus imortal por uma imagem semelhante a ele, e o verdadeiro conhecimento de Deus por uma mentira, servindo a criatura ao invés do Criador, que é a imaginação. Se você quiser controlar o que você está imaginando, nada é impossível para você. E você descobrirá que quando você encontra Deus, seus valores mudam. Você não mais vai adorar as coisas, e sim adorar a Deus, o Criador das coisas. É tão emocionante imaginar algo para um amigo e vê-lo nascer, para agradecer àquele que fez isso dentro de você. Quando você agradece a Deus, você adora a Deus e serve a Deus. Quando seu amigo lhe der a boa notícia de que ele tem o que você imaginou para ele, agradeça a ele por lhe dizer, mas o seu verdadeiro agradecimento irá para Deus. Depois de encontrá-lo, você agora o honra, sabendo que ele nunca o decepcionará. Você não precisa romper um vaso sanguíneo quando imagina, apenas deixe ser assim. Conhecer o seu pedido é genuíno, imaginá-lo como já realizado e em seguida confiar nele implicitamente. Isso não tem nada a ver com qualquer código moral ou ético, mas com sua confiança em Deus, sabendo que quando você imagina, Deus está agindo e Deus é fé. Confie nele para fazê-lo acontecer, pois é ele e de uma maneira que você nunca poderia conceber. Se você quer algo, não pergunte a si mesmo se você está qualificado, mas o seu pedido é genuíno. Não se preocupe em como e quando isso acontecerá. Simplesmente presuma que você já está lá, e de uma maneira que ninguém sabe que acontecerá, seu negócio crescerá, sua família crescerá, tudo será como você imaginou.
Você pode ficar perfeitamente imóvel e mover-se para que possa ser visto no ponto do espaço em que você imaginou estar. Eu fiz isso, querendo que minha irmã em Barbados me visse. Apesar de estar fisicamente a 3.000 quilômetros de distância, eu me movi na imaginação. E quando ela entrou no quarto de seu filho, ela me viu deitado na cama. Ela me escreveu naquele mesmo dia e me contou sobre sua experiência. Então sei que todas as coisas são possíveis, pois você e Deus são um. Tome minha palavra. É impossível, sem movimento, trazer qualquer coisa à existência. E o movimento está dentro de você. Sabendo exatamente o que você quer, veja o mundo a partir da premissa de que você o tem. Se o mundo continua o mesmo, você não se moveu. Somente quando pode ser visto após a mudança, você pode saber que se mudou. Agora, continue pensando a partir do novo estado, pois o movimento pode ser detectado apenas por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Um amigo é um bom quadro de referência. Olhando para o seu rosto, deixe-o ver como ele faria se o seu desejo fosse satisfeito. Ele te veria diferente, não veria? Se ele é alguém que gostaria de parabenizá-lo, aceite seus parabéns. Estenda sua mão mentalmente e sinta a realidade da mão dele. Ouça a realidade de suas palavras de parabéns. Então, tenha fé em sua realidade invisível, pois se você o fizer, nenhum poder poderá impedi-lo de entrar em seu mundo. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.